Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio aqui na NBA House com mais dois super convidados e mais um tema de review dessa temporada, Lucas. Tudo bem? Assim como todos, né, Guilherme? Assim como todos. Você falando dessa maneira pode ludibriar o ouvinte achando que vai ter outro tema que não seja o review. É verdade, não vai ter outro tema. Hoje, na NBA House, estamos passando a limpo, que foi a temporada 2018-2019 da NBA, e com vários assuntos já debatidos aqui, e agora com convidados para debater. Qual tema, Lucas? Então, Guilherme, antes de falar os convidados, né, porque a pessoa, na verdade, já viu no título do podcast, então não tem esse drama, né? A pessoa já sabe que a gente está aqui com o Gui e com o Yuri, mas a gente quer explicar, porque é assim, ó, o Yuri tem muito fã jovem, né? Muito jovem. Que nem conhece o Café Belgrado, mas vai ouvir esse podcast porque tem o Yuri. Ele é o rei do YouTube, Lucas. Verdade. Não, muito O foda. YouTube, para entrar no Brasil, teve que pedir pro Yuri. Então, para explicar o que a gente está fazendo... teve que pedir para ele. Para explicar o que a gente está fazendo é o seguinte... A gente vai mostrar, provar, na verdade, por A mais B mais C, que mesmo que se o Golden State ganhar o título dessa temporada, a NBA não tá chata. Isso é intriga das pessoas que gosta de vôlei, Lucas? que não olharam atentamente. Quem gosta de vôlei? Eu ia dizer olhar... Tem 4 pessoas. Eu ia dizer palavras menos duras que isso, né? Eu ia dizer que não olharam com atenção para tudo que ocorreu, além especificamente das finais ou dos playoffs. A gente está passando a limpo, como o Guilherme falou aqui, os motivos que fizeram dessa temporada algo memorável. Algo que o tema que os meninos escolheram aqui vai inclusive além dessa temporada, né? Vai mostrar, vai trazer repercussões que vão nas temporadas seguintes. Falaremos aqui de coisas que, por conta desse tema, que é Free Agency 2018, temporadas seguintes serão afetadas. E lógico, Gui Pinheiro, do Big Shot Pod, seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite aí, pessoal. E Yuri Martins, é Yuri Martins? Não, Fonseca. Yuri Fonseca. O cara errou na ESPN League, meu nome. Estamos aqui com o Yuri Martins. Já que caiu na net, né, que ele é Yuri Martins, eu não vou... Guilherme, eu tô sentado aqui na banqueta da ESPN. Ok. Usando a mesa da ESPN para apoiar o meu computador. Ok. Então eu não vou chegar aqui na cara do Ari Aguiar e dizer que ele errou, não. Vou ter que chamar de Yuri Martins. Então tá bom, Yuri Martins. Mas muito obrigado pelo convite. Sou grande fã de Café Belgrado, mais uma vez participando. Eu já Muito estive obrigado. no YouTube, cara. Você já esteve no YouTube de Yuri Fonseca. E de Yuri Fonseca. E você vai gravar também, já tô intimando aqui. Ah, é? Que amanhã, não amanhã pro ouvinte, mas amanhã pra gente aqui da bancada, vocês vão gravar comigo. Caramba. Tomando essa intimada aí de Yuri Vai Fonseca. ser meu segundo YouTube, Guilherme. Mesmo? Tô nervoso. Eu já fui no YouTube do Vavo, que é parceiro do Gui lá do Big Shot Pod, mas você afinou. Palavras duras. Então, vocês escolheram Free Agency e eu tenho a impressão que vocês querem muito falar de Trevor Ariza no Suns, né? Olha, antes vocês estavam gravando aqui com o pessoal do Bola Presa e vocês falaram da grande troca da temporada. Rachel Holmes. E eu achei que vocês iam falar de Sviatoslav Mikhailuk por Red Bullock, Lakers e Pistons, e vocês simplesmente ignoraram essa troca. Eu acho que ele só porque quer até mostrar um que ele pouco sabe falar esse sentido. nome aí. Qual foi a troca? Eu não peguei. Sviatoslav Mikhailuk Caramba, ele por acerta Red mesmo. Bullock. Que momento. Eu não sei se ele tá acertando, mas ele tá falando a mesma coisa que ele falou antes, né? É difícil falar isso aí, hein? Não vou tentar não. Fala aí, Guilherme, qual foi? Mikhailuk. Mas claro, né? Tivemos, além do Red Bullock chegando nessa temporada do Lakers, tivemos... Nesse momento, é o maior momento do Hawks, talvez no século. Galera do Hawks agora... Entrou a galera que dá enterradas do animando a Hawks. NBA House, né? É. Eu não sei se vazou o áudio pra vocês, mas a galera ficou empolvorosa. Eu achei que eram as Laker Girls chegando. Eu queria fazer uma crítica dura aqui. Crítica dura? Palavras duras? Palavras duras. Chamar o pessoal de enterrada do Hawks e o mascote é tipo quando falta cachê, tá ligado? Pro artista principal e falar, pega esse aí que tá sobrando aí, só pra gente ter uma atração. Porque podia ser umas coisas melhores, né? Benny the Bull, uma coisa do tipo. Caramba, o Yuri tá... Tô ácido. Rancoroso. Tô crítico. Ô Yuri, você torce pra qual time? O Knicks, velho. Tá explicado. Tô explicado. A off-season do Knicks aconteceu alguma coisa? Até agora, nesse momento? Não, é que a gente tá falando da temporada que passou. Então é o review da temporada aconteceu, passada. né, cara? O que o Knicks armou? Porzingis. Mas aí foi durante a temporada. Ah, você tá perguntando na Lá no off-season? começo, Na off-season, cara. Puta, eu não vou lembrar, meu. Mas não deve ter acontecido nada de espetacular, né? Não, eles pegaram o Knox, o Mitchell Robinson. Acho que foi o grande momento aí da... Que momento, hein? Ô, e o Heitor tá chegando aqui. Já a gente vai seguir, pera aí. Recebemos uma injeção de carinho da NBA, Guilherme. Que é isso? A NBA mandou um pacote aqui. Mas- De carinho é um termo complicado. Né? Realmente. É um termo
Eu queria retirar o que eu disse do Atlanta Hawks. Que fique registrado. Tá rolando as enterradas maravilhosas. Para né? não. Eu nunca vi enterradas tão brilhantes. Olha só. Mas falando sério, né? Na Free Agency, a gente teve LeBron James no Lakers, né? E o Gui Pinheiro, como grande torcedor do Lakers, torcedor símbolo do Lakers, eu queria que ele falasse a impressão que deu quando chegou o LeBron. É que tá vindo um pacotão de LeBrons, ou é o primeiro passo, ou agora ninguém segura? Como... Cara, a questão é, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram como é que foi o anúncio do LeBron. A Clutch soltou um documento domingo à noite, e aí você teve aquele momento de euforia, de putz, meu time assinou com o LeBron James. Só que nas 2 horas seguintes anunciaram Rajon Rondo, Lance Stephenson e foi muito rápido, né? KCP novamente. Então já deu aquela... Choque de realidade. Exatamente, sabe? É tipo tomar um remedinho pra você dar aquela baixada na bola, entendeu? Exatamente. O retrogosto bem azedo, eu diria, né? Amargo. E aí começou essa... Mas você tá esquecendo de haver uma Gui que veio. Foi também um dos anúncios logo na sequência ali. Foi, o Lakers, ele deu esse momento de alegria e falou, mas vamos segurar um pouquinho, não vamos ficar tão felizes assim. Segura a onda. E aí depois, nos dias seguintes, o então vice-presidente de basquete, Magic Johnson, e o Rob Pelinka... Michael Beasley foi alguns dias depois. Eles não deram esse desgosto pra gente logo de imediato, assim. Mas daí eles tentaram defender, falando que não queriam jogadores com raça, testados em playoffs e tal. Aquelas platitudes que se fala quando você contrata os caras errados, sabe? E não trouxeram nenhum bom arremessador de 3 pontos, e aí acabaram fazendo besteira durante a temporada regular pra corrigir isso, né? Trouxeram, a gente falou brincando, mas trouxeram o Red Bull, que é um... Mike Muscala. E aí o Muscala, que enfim, deram um pivô jovem com até algum potencial, que era o Zubat. E acho que até o Lakers, nessa troca especificamente, acho que até o Lakers foi um pouco criticado, além porque sim, o Zubat é um bom pivô, mas assim, a gente não trocou a reencarnação do Kareem Abdul-Jabbar, sabe? Enfim, a oficina do Lakers... Palavras duras contra as hoje. A oficina do Lakers é bastante tumultuada, né? A free agency do Lakers foi movimentada, mas não necessariamente foi positiva. Porque sim, você assinou o LeBron James, mas eu acho que pecou demais na composição do resto do elenco. E aí, enfim, a gente viu como acabou a temporada. Ô Yuri, você que é jovem, você não é jovem, vamos falar a verdade. Sua juventude tá meio fake, hein? Não, depende do seu ponto de vista. Ok. Tô com 25 anos. Mas você que tá em contato com o público anos jovem. 90, cara. Ok. Você que tá em contato com o público jovem. Como que o jovem recebeu o LeBron no Lakers? Foi o que o Gui falou, extrema euforia. Eu lembro que no dia meu celular tava tipo, parecia que tinha alguém, sei lá, morrido ou os ETs chegado na Terra, mas não era LeBron James nos Lakers. Eu acho que todo mundo encarou como Lakers um possível candidato a bater nos Warriors, né? Um possível candidato a vencer a equipe do mal. Equipe do mal. Mas não foi assim, foi como o Gui falou. Depois foram anunciando os jogadores, a gente foi vendo que a composição dos Lakers talvez não seria um time nem de playoff. Eu acho que isso foi um pouco o anticlímax da diretoria. Eu acho que eles deveriam ter anunciado, foi um erro de cálculo, eles deveriam ter anunciado primeiro Javel Magui, Rajon Rondo, Lance Stephenson. Não deveriam ter anunciado ninguém desses caras. Não, mas já que contratou, anuncia antes, aí depois você dá a boa notícia. Então eu acho que... É bíblico isso aí, sabia? É bíblico. É bíblico. Você bate e depois assopra. Não, na verdade o Lakers foi bíblico, né? Porque o que a Bíblia diz? Que você dá primeiro o vinho bom... O Yuri que diz, né? Você dá o vinho ruim e depois... Jesus, no caso. Não, mas eu tô falando do Yuri. O Yuri queria dar o vinho ruim. Tá contrariando Jesus. Porque a ideia é você dar o primeiro bom, o vinho, porque tá todo mundo são e pode provar. E depois tá todo mundo bebaço, aí dá qualquer coisa. Mas Jesus fez igual o Yuri. Não, Jesus transformou água em vinho. Então, aí ficou bom o vinho. Ok. Galera, na verdade, muito bíblico de Café Belgrado. Eu não lembro direito dessa passagem. Eu posso ter errado Jesus, pra caramba, assim. Galera pirou no vinho de Jesus. Diga ser o novo técnico do Flamengo. JJ. É isso, mas em resumo da obra, foi extrema euforia, mas depois deu uma leve brochada. É curioso, né? Quando a gente gravou... sexuais, euforia e depois a brochada. Já tivemos injeção de carinho. Também. O Lakers teve um bom momento na temporada, né? O LeBron se machuca num momento que o Lakers está batendo o Warriors num jogo de Natal.
E na 4ª posição do Oeste, né? Garantido o mando de quadra. Aquilo, Lucas. Será? Foi. Não sei, Guilherme, eu tenho minhas dúvidas. Acho que as lesões em jogadores chaves realmente afetaram muito a temporada do Lakers. Eu concordo, assim, eu sou um cara que eu sou bastante crítico da administração do Lakers. Se eu pudesse fazer a minha vontade, eu gostaria que a família Buzz vendesse o Lakers. Eu realmente acho que a administração do Lakers não é competente. Eu acho que eles herdaram o time, uma família de 6 filhos. O fato do pai do falecido Dr. Jerry Buss ter sido um grande dono não significa que... E a gente tem o próprio exemplo do Knicks, né? Quer dizer, geralmente herdeiros não são tão competentes quanto os pais. É por isso que hierarquia não funciona, né? E aí... Mas ao mesmo tempo eu acho que rolou assim, o Lakers também teve muita coisa que deu errado. A lesão do LeBron, o LeBron nunca teve uma lesão que tirou ele de tantos jogos. A lesão de outros jogadores importantes, Lonzo Ball, o Ingram, que teve lesão, e depois teve a questão do coágulo, que até é uma questão um pouco mais séria. Assim, de fato, eu acho que a 4ª posição, que era a posição do Lakers quando o LeBron se machucou, talvez não fosse real. Ao mesmo tempo, eu acho que era um time pra, pelo menos, beliscar 7º, 6º. Tava ganhando do Golden State ainda, no dia da lesão. Ganhou, né? Porque tava ganhando por um monte, o LeBron se machucou. Aumenta a distância, né? O Golden State colou. E aí, quando você fala assim, bom, agora foi pro vinagre, aí o Lakers foi lá e abriu de novo e ganhou por 20 tantos do Golden State em Oakland. Apesar de temer que esse episódio fique muito Lakers-cêntrico, Guilherme. Mas o Lakers foi a história dessa off-season, né? A gente tem que falar que... como o Gui falou, né? O passo do LeBron James chegar e depois uma sequência de jogadores que não condiziam com o basquete que o LeBron jogou nos últimos anos, aliado ao fato de todos esses caras terem contratos de 1 ano, deixaram meio óbvio, né, que o Lakers não tá jogando para essa temporada 18-19, né? Então, ao passo que coisas acontecem como jogadores trocados baseados nessa temporada, pessoas se demitindo baseados nessa temporada. Ou seja, um resultado imediatista, talvez o plano não seja esse imediatista, né? Vem, junto com isso, vem a pressão de ser um Lakers, né? Se você faz um plano de longo prazo em um time que não carrega essa bagagem do Lakers, por exemplo, o Philadelphia é uma grande franquia, mas aguentou inúmeros anos com o Rick claramente jogando para perder. No Lakers não tem margem para isso, né? O Lakers tem uma cobrança de ser competitivo sempre. É o time que mais esteve em finais, é um time que raramente não esteve em playoffs. Fora essa seca de 6 anos, é um time que passa 2 anos fora do playoff, já é um assunto, né? Então é um time que tem uma cobrança muito grande em cima dele. E aí você traz o LeBron com esses contratos esquisitos, você projeta, o ano que o Lakers vai dar o pulo do gato, e aí tem que qualificar esse pulo do gato. Pulo do gato jovem. É um pulo do gato jovem? Tá um grupo jovem, né? Mas tem o LeBron ali. Aí é o pulo do gato de meia-idade? Monarca. Então esse rei, gato, né, que ainda não tá bem definido, exatamente, definir esse gato, né, que vai dar esse pulo no Lakers. Essa juventude que vai jogar ao lado do LeBron e ser o time a competir na NBA, eu trocar esse pacote de juventude e buscar, por exemplo, o Anthony Davis ou nenhum nem outro, né? Buscar jogadores mais ou menos como o Cleveland fez, que complementem o estilo de LeBron James, não necessariamente superestrelas, mas jogadores arremessadores, defensores, né? Jogadores que encaixem, né? Então eu fico com essa dúvida. O que você espera? Eu sei que não é o mote desse podcast de hoje, mas eu queria aproveitar que o Gui tá aqui para falar o que ele espera dessa off-season no Lakers, né? Um segundo passo daquele que foi dado com a vinda do LeBron. Você pode, inclusive, classificar o pulo do gato com alguma outra característica. O gato do Lakers. Voltar um pouco, você tocou em alguns pontos que eu acho importante. O Lakers, existe essa pressão, essa cultura de que o Lakers tem que estar sempre disputando, e o grande problema para mim de não ter liderança, uma liderança definida dentro da franquia, na figura da dona, é que justamente o Lakers tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Então, durante os últimos 6 anos que o Lakers enfrentou esses anos de baixa, com a aposentadoria do Kobe Bryant, a final da carreira dele e tal, o grande discurso era: vamos reconstruir pelo draft. Então daí você começa, o torcedor começa a se investir emocionalmente nessas escolhas que o time fez, de D'Angelo Russell, Brandon Ingram, Lonzo Ball e tal. E aí, de repente, no meio de uma temporada, Jeanie Buss tira o irmão, Jim Buss,
demite o Kupchak, que era o manager, contrata o Magic Johnson, e na primeira coletiva, o Magic Johnson fala assim, aqui o Lakers tem que ter estrelas, e é aqui assim, e se eu não tiver 2 estrelas daqui X tempo, eu mesmo vou me demitir. E aí você pensa, você se colocando na situação dos jogadores jovens do Lakers, fala assim, bom, ou eu viro uma estrela rápido, e estrelas não são construídas em 3 temporadas, elas demoram. Nem todo mundo é um LeBron James, possivelmente um Zion Williamson. Aí o Lakers traz o LeBron James. E aí você tem um conflito dentro da própria franquia, que é a timeline do LeBron James é absolutamente diferente da timeline dos jogadores jovens. O LeBron James não tem mais tempo para esperar que esses jogadores atinjam, se é que eles vão atingir o potencial que supostamente eles têm. Logo, eles viram moeda técnico, de troca. Né? Técnico muito jovem, Exato. Começando. Logo, eles viram moeda de troca, né? E aí... enfim, tá todo mundo a par de tudo que saiu do Lakers nas próximas... nos últimos dias aí e tal, de problemas internos, de zona dentro da franquia e tal. O plano do Lakers, obviamente, é tentar assinar com alguns free agents. Você curtiu o Magic Johnson se demitir? Cara, curti, assim. Eu curti bastante. Eu fiquei... Não, assim... Eu sei separar o que é o jogador do executivo. Como jogador, ele é o meu preferido até hoje. Eu sou torcedor do Lakers por causa dele. Mas como executivo, ele nunca tinha dado... demonstração antes mesmo de ser executivo de basquete que ele era competente para isso. Ele foi contratado simplesmente porque é o Magic Johnson. Enfim, ao próximo off-season do Lakers, o plano Você é assinar... acredita que o LeBron foi pro Lakers por causa do Magic Johnson? Eu acho que ajudou. Eu acho que foi uma conjunção de fatores. Ele via no Lakers um time com cap space e jogadores jovens com algum potencial. Eu ainda acredito no potencial de alguns desses jogadores. Talvez eles não atinjam esse potencial no Lakers. A gente está vendo o que aconteceu com o D'Angelo Russell, por exemplo. Eu acho que ele tinha cap, quer dizer, tinha cap para ele e para mais um. E estava em Los Angeles, onde estão os negócios dele. Então acho que foi e o Magic Johnson foi lá o cara que foi lá fechar. Acho que foi uma conjunção de fatores. De qualquer forma, eu não colocaria o Lakers como favorito para assinar com nenhum dos free agents considerados top nessa off-season, embora eu tenha acabado de sair um tweet, eu até mostrei pro Guilherme que o Rick Butcher, que é um jornalista americano, Sim. Muitas pessoas, enfim, não... Ele até é um pouco sensacionalista às vezes, mas ele disse que o Kyrie Irving delimitou as escolhas dele entre Brooklyn Nets e Lakers. Se é verdade, eu não sei. Mas, enfim, eu não sou um cara muito animado com as perspectivas do Lakers enquanto estiver na mão da família Buzz, ou pelo menos enquanto a família Buzz não dá um jeito na bagunça. Até falei com o Gui outro dia no Twitter que o termo bad preventiva foi um termo que me faltou. Um dia conversando com um amigo meu, falando sobre a próxima temporada do Lakers, e era esse termo que eu queria. Eu já tô na bad preventiva. Caramba, velho. Acho que é o primeiro torcedor do Lakers que chega aqui. O Gui é bom nesse negócio assim, de analisar o Lakers. Assim, ele vai bem mas que tem essa visão que não vai dar certo, né? Normalmente o torcedor do Lakers é meio... realidade tá distópica. uma merda, mas vai dar certo. Eu acho que vai trazer alguém, né? Nos Estados Unidos tem o termo, né, do excepcionalismo do torcedor do Lakers, né? Eu sou existe mesmo. O torcedor do Lakers acha que aqui é... Sabe aquela história do aqui é Flamengo, sabe assim? Tipo, o Lakers é meio assim, sabe? Aqui é Lakers, a gente vai assinar com alguém e vai dar jeito. Agora, Yuri, na off-season tinha um debate muito claro, assim, de que o Lakers conseguiria o LeBron ou o Kawhi, ou o Paul George. Outros nomes sugeriram, mas esses acho que foram os dois mais duros, assim. O Kawhi viria por troca, né? Viria por troca, o Popovich não topou. O Paul George surpreendeu a todos quando fechou com o OKC. Sem dar nem meeting pra ninguém, né? Pra ninguém. É o lugar que eu quero ficar e se provou uma decisão, poxa, jogou muito boa. Foi o caralho. terceiro mais votado pra MVP. Melhor Um dos mais votados pra MVP. Dessas decisões todas aí, qual que te surpreendeu mais? Não sei se surpreendeu, mas eu acho que foi uma decisão muito errada da família Buzz por parte dos Lakers, porque, como o Gui bem destacou, o LeBron James ele não tem um teto para trabalhar com jovens. Foi assim toda a sua carreira. Mesmo quando ele era jovem, ele não conseguia trabalhar com... Ele odeia jovens? Eu acho que ele odeia jovens. Eu acho ele tá errado em odiar jovens? Não, tá errado. Mas os jovens são seus consumidores. Eu acho que ele tá errado, porque ele é o LeBron James, né, cara? Quem dá like é jovem, velho. Ah, tudo bem. Idoso não dá like, velho.
Dá, Idoso não curte. Meu sogro dá, cara. Meu sogro dá like, velho. Mas aí é super idoso. Super idoso dá like. Mas falando de LeBron James, ele é um cara que não tem um teto pra trabalhar com jovens. E foi assim toda a sua carreira. Eu acho que o Lakers ele errou talvez na gestão de planejamento. Foi na gestão de anunciar o LeBron James, na questão do vinho, e também no planejamento. A questão do vinho, Porque se você observa, o LeBron James, ele você meio que tem que vender a alma da franquia pro LeBron. Foi assim na primeira passagem em Cleveland, quando ele saiu, o Cleveland ficou totalmente arrasado. Mas ali não foi culpa dele. Não foi culpa dele, mas foi a primeira saída. Depois da saída de Miami foi assim, e agora na segunda saída de Cleveland também. Essa foi culpa dele. Essa ele foi culpado. Então eu acho que você tem que planejar que a partir do momento que você traz LeBron James, e talvez entre na filosofia do Lakers, o seu time está, não diretamente, mas talvez emocionalmente brigando pelo título, por conter o melhor jogador do mundo. Então você tem que ter um planejamento de trazer peças pra isso. Então eu acho que foi a atitude acertada de tentar trocar essas jovens estrelas, por mais que doa meu coração a saída de Lonzo Ball, porque eu gosto muito do jogo dele, mas eu acho que teve esse erro de planejamento. Tinha muitas estrelas, você trouxe o LeBron James do tipo, ele vai esperar a galera maturar pra o time ser competitivo, e o LeBron não é assim. Então eu acho que isso foi uma surpresa. Mas o Guilherme falou, né, Paul George ficar no OKC. Talvez tenha pegado as pessoas de surpresa, e foi talvez tenha sido um dos motivos pro Toronto Raptors investir no Kawhi. É um exemplo de que dá pra você... Foi também mais ou menos a mesma coisa do Kawhi. Era um jogador insatisfeito na sua franquia, no Indiana Pacers, e que tinha um objetivo muito claro: ir pra Los Angeles, jogar no Lakers, né? E aí, figuras paternas também parecidas, posando com o boné do Los Angeles Lakers, né? O pai do Paul George, indo para jogos do Lakers, dando a entender que ao final do seu contrato iria pro Lakers. Vai pro Oklahoma City Thunder, curte o ambiente, curte a torcida, curte o Russell Westbrook, vive uma experiência diferente e decide assinar por lá. Optou por ficar por lá. Mas eu queria que o Yuri comentasse, já que ele tá com tantas palavras ácidas, perfeito, sobre essa equipe que ele chamou de franquia do mal, foi isso? Franquia do mal. DeMarcus Cousins no Warriors, naquele momento lá, Golden State acabou de ser campeão, varrendo avassaladoramente o Cleveland Cavaliers, né? Depois de um jogo 1, ok, que deu jogo, mas o 2, 3 e 4 foi surra estrondosa. Poucas semanas depois, eles assinam com o center do All-NBA Team, DeMarcus Cousins. Como você recebeu essa notícia? No primeiro momento... Onde você tava, Yuri? Tava em casa, cara. Deitado. Deitado? Você tem álibi que comprova isso aí? Putz, cara, não tenho. Você tem foto? Não tenho, porque eu tava... Fez uma live, né? Não fiz. Eu tava numa época de término, assim, de namoro. Tava na bad. Tava na bad. Okay. Não tava na bad, cara. Eu tava feliz, assim. Eu tava querendo que as coisas se resolvessem. Boa. Mas eu fiquei meio impactado na hora de falar, putz, cara, um pivô do All-NBA Team assinando com o time campeão. Mas, por outro lado, você pensa que a equipe do Warriors, ela visa lucro, porque é uma franquia que está no berço do capitalismo, que é os Estados Unidos. Então eles visam lucro e eles visam títulos. E é natural que a equipe tente sempre pegar os melhores jogadores para formar a melhor equipe. E se o cara tá disposto a abrir mão de salário, em virtude das circunstâncias da lesão e tudo mais, para jogar nesse time que é possivelmente ser o time campeão, eu acho que ele tá certo. E não vi como uma manobra errada do Warriors, não. Você curte o DeMarcus Cousins? Curtia antes da troca? Ou antes de assinar com o Warriors? Não sei lá, cara. Um jogador... Eu acho ele um jogador bom, faz corta-luzes bons, jogadas em dupla, principalmente com o Kevin Durant, mas não é um cara que me enche o olho, não, assim. Não vejo ele tão dominante assim no garrafão. Eu acho que o Cousins ele fez uma escolha absolutamente coerente, quer dizer, porque ele teve uma lesão que talvez para um jogador de basquete a pior possível, ou uma das piores, que é tendão de Aquiles. E aí ele falou, bom, eu só vou voltar no meio da temporada seguinte, eu não vou ganhar o contrato de máximo, que era o que ele estava buscando, eu vou ter que assinar com alguém por menos, então eu vou assinar com o Warriors, que é onde eu vou ter a minha maior chance de ser campeão. E aí eu resolvo isso, eu sou campeão. Foi muito bizarro, né? Assim, depois que aconteceu, as pessoas entenderam como aconteceu, mas do momento ali, o impacto de DeMarcus Cousins no Warriors... você toma um soco na cara na hora, cara, né? foi muito bizarro, né? Foi dias depois do LeBron no Lakers, aí, isso. tipo, daquela desinflada no torcedor. Mas pra mim foi gigante, porque o vídeo do LeBron deu tipo 60 mil,
acesso e do Cousins, tipo, 75 mil. Aí eu brilhei, cara. Os jovens brasileiros. Os jovens estavam eufóricos. É tudo pelo número de cliques. Exatamente. Ô Yuri, agora você é conhecido no basquete nacional como um dos maiores fazedores de permuta do Brasil. Sim. Onde você descobriu esse talento? Sei lá, cara, Mas Uma coisa mais bizarra que você já permutou. mais bizarra, cara? Mais improvável, pra não chamar de bizarro. Putz, cara. Pernoite? Acho que hotel, velho. Acho que foi hotel, cara. Foi? Foi, assim. O Yuri, a gente encontrou ele em Franca, né? Tipo, conheceu em Franca o Yuri. Conhecemos o Belgrapalusa, depois fomos juntos pra Franca. E aí, de repente, a gente foi pra um evento, voltou, ele tava com um tênis na mão, falou assim, pô, o que é isso? Eu fui numa loja e voltei com o tênis. Não, mas essa história foi engraçada. Eu tava procurando... Eu tinha esquecido alguma coisa, não sei se era chinelo e tal. E eu passei numa loja, a mulher... Isso não é o Yuri Fonseca? Falei, sou eu. Ela, vou te dar um tênis, escolhe aí. Aí eu ganhei o tênis. Mas eu ganhei uma viagem, cara, da CVC. Eu tinha... Não uma viagem, mas eu ganhei, tipo, créditos, assim. E foi logo que eu comecei a sair com a Camila, né? Minha atual esposa. E eu já falei, vou já colocar o... E atual esposa significa o quê? Fazer a moral. Fazer uma moral. Você teve quantas esposas já, Felipe? Não, minha atual esposa, cara. Mas teve outra esposa? Não tive outra esposa. Então por que é atual? Você tá pensando em trocar já de esposa? Puta, cara, eu fui pego... Minha esposa, velho. Eu fui pego pelo português. Eu Felipe, faz o favor de cortar aqui também. Tá complicado. Tá foda, tá foda. A minha esposa, então... Aí eu falei, vou fazer uma moral, já vou colocar o menino na mesa, né? Já dá aquela batida. Aí eu falei assim, ó, você não sabe, você quer viajar pra Campos do Jordão? Ela, quero. Quantos meses de relacionamento ali? Um mês. Caramba, Aí você foi bem. Foi gigante. Brilhou, gigante. brilhou. Aí eu peguei um hotel assim com lareiro, umas paradas foda. E ela, você vai pagar como? Eu falei, com stories. É o auge, né? É o auge desse podcast. É o auge, é o auge. Pra que dinheiro? Só tem Seu story. stories. Aí eu falei, imagina tipo o Felipe Neto, cara. Eu acho que ele não paga nada, ele vai no posto Shell, assim, completa com gasolina. Aí ele vai e posta stories. E ele não paga. Não, Felipe Neto, se ele postar stories do posto de gasolina, o posto tem que dar um troco pra ele. Provavelmente tem que dar participação no posto. Isso é verdade. Caramba, velho. Esse foi um momento único. E você como negociante aí, que tipo de negócio você vê pra essa off-season que poderia ter sido feito pra que evitasse que o Kawhi fosse parar no Canadá? Que time poderia ter dado mais por ele? É que ele precisava ser trocado, né, o Kawhi. Ele tava em contrato Sim. vigente ainda. E ele não foi barato, né? E ele não um foi, ele foi bem caro, foi né? um Esse All-NBA, se eu não me engano, o DeRozan foi ao NBA ano passado. Porque ele é uma espécie de peça que estava à disposição, embora não fosse um free agent, Sim. mas que meio que pauta free agency, né? A free agency tem muito isso, das peças Ele que era o tem que... pre-agency. Free agency. Eu queria falar que é muito legal que o pessoal lá tá escutando a gente e colocou imagens de Kawhi Leonard pra gente falar. Eu de Kawhi também, Leonard. foi Queria demais, parabenizar a produção aí. Tivemos ainda, lógico, guardei pro final, outro free agent de muito peso, né? E eu acho que ele pautou a vida da gente aqui. A gente falou muito desse rapaz, a gente acompanhou a carreira, dá pra dizer, inteira dele. Carmelo Anthony foi free agent Ah, esse na é meu temporada menino. passada. E acabou, né, cara? Ele evaporou, virou pó. Que falar, né? Felipe, que o Felipe Ferraz está ouvindo aqui, ele ficou empolgadíssimo com o Carmelo no Houston Rockets. Aconteceu isso esse ano, cara. Eu fiz um dossiê da carreira do Carmelo. Aparentemente, fazem 15 anos que aconteceu isso, mas foi nessa temporada. Incrível, né? Sim, incrível. Eu acho que todo mundo esperava uma redenção do Carmelo, assinando pelo mínimo, talvez entendendo a sua função hoje na NBA, que é Vindo do banco, com outro, vai ser um scorer, vai com ajudar. outro Carmelo, né, cara? Então, tinha tido brigas passadas com o técnico Mike D'Antoni, mas não conseguiu render. E você sabe que ele é meu jogador preferido da NBA, né? Ah, é? É. O nosso. O quê? O nosso. Nossa, Felipe Ferraz, obrigado, Felipe. assumindo o microfone, ele vai falar o que ele pensou quando o Houston assinou com o Carmelo. Eu achava que o Carmelo ia ajudar o Harden nessa missão difícil do título. Tinha certeza que o caneco ia vir pro nosso Houston. Era o que faltava? Era o que faltava. Gatilho ia ser... Eu também mas achei, aí cara. não deu, não. Vocês chegaram muito perto ano passado, Caí né? no conto do vigário. Eu também. Todos nós. Um grande momento aí da depressão coletiva. O Felipe é o responsável por esse som, essas vozes chegar ao seu ouvido. Se você está ouvindo aí todo esse podcast, todos esses podcasts, né? Porque o Felipe conseguiu botá-lo no ar.
O risco ele não conseguiu ainda. Isso quer dizer. Já estamos nos momentos finais da NBA House, as pessoas estão saindo. O som, cara. Desligaram o som. Não, foi porque o Felipe falou. Aí o pessoal baixou tudo, porque quando ele fala, a gente tem que parar. Demoraram 3 horas, né, pra baixar? E já estamos aqui mesmo, fechando a NBA House e em alto nível, né? Então eu vou pedir pro Gui fazer uma grande destaque final, trazendo aí a sua análise do que foi essa temporada da NBA. O que você falaria, assim, do review que precisa ser dito e a gente não falou nesse podcast? Olha, não sei se a gente... Vocês já estão gravando aqui às mais ou menos 17 horas, então possivelmente vocês já devem ter falado de tudo. Eu queria dizer... a gente estava falando... O Lucas acabou de falar que parece que faz 15 anos que o Carmelo Anthony assinou com o Rockets, e de fato essa temporada aconteceu tanta coisa que parece que tem 3 anos cada uma, né? Foi muito longa. Eu acredito que... Mas foi uma temporada legal, acho que os playoffs, principalmente do leste, foram bastante divertidos. Eu acho que, de certa forma, a gente está vendo... Não sei se um renascimento, mas os times do leste vindo, se organizando. O próprio Toronto, o próprio Philadelphia, acho que caiu, mas caiu de pé pro Toronto, e eu acredito que deve manter o Jimmy Butler. Enfim, não sei como o time vai ser, mas de qualquer maneira o Philadelphia tem opções. Sim. O Celtics ainda tem alguns ativos aí para mexer. Tem que dar os pulos deles. E tal. Enfim, eu acho que foi uma temporada onde talvez o equilíbrio entre as duas conferências esteja sendo restabelecido devagar ainda. O Oeste ainda é mais forte, claro. Mas o Milwaukee com o Giannis vai ser forte durante muitos anos. Tem alguns jogadores aí que eles podem perder. Mas podem vir outros querer jogar com o Giannis, podem vir outros, né? Exato. Então, tudo indica que nos próximos anos as conferências vão ser mais equilibradas. E aí, só para deixar, eu queria fazer um convite para vocês, que é um convite para vocês me convidarem para participar do Elástico Mental. Opa, garoto! Porque eu sou produtor de cinema, né? Eu sou produtor de cinema, um podcast para falar já tinha me dito isso, velho. De cultura pop. Não, eu sabia que ele era cineasta, não produtor. Sim, eu sou formado em cinema, aqui dentro do cinema eu sou produtor, mas isso eu não sabia. Cultura pop é um negócio que me interessa muito, então eu já faço esse convite para vocês me convidarem para o Elástico Mental. Já o melhor momento do Elástico Mental até hoje. É o auge do Elástico. O próprio convite foi o Elástico Mental. Foi o Elástico, tomei o Elástico aqui, velho. Yuri, brigadão, cara. Você tem destaque final também, velho. Mas vai devagar, hein? Não, tô tranquilo, Aqui é NBA, velho. Sem botar nada na Você tem mesa, noção que você tá na NBA? Tenho noção, Aqui é NBA. Esse território cara. aqui não é território nacional, é NBA. É NBA? Eu tô no território do Trump. Não, do Adam Silver. Do Adam Silver, entendi. Isso. Não, mas NBA. Tudo bem, tô calmo, cara. Agradecer mais uma vez o convite. Como eu sempre posto lá no Twitter, todas as redes sociais, sou um grande fã do Café Belgrado. Sempre tô escutando, principalmente lavando a louça e passeando com o Eugênio. Então... Quando eu não tenho nada pra fazer, eu boto o áudio que o Yuri mandou pra gente, ele falando Café Belgrado. É demais aquele áudio. Fala aí, Yuri, como é que você fala? Café Belgrado. Eu acho que é um bom jeito de encerrar a participação. Lucas, seu destaque final. Meu destaque final é o seguinte: obrigado a quem abriu as portas aí, inusitadamente pra gente estar aqui. Foi um prazer trazer convidados dessa estirpe pra conversar sobre NBA na casa de Adam Silver, né? Na casa de Adam Silver. Com presença de Lake Girls. Lake Girls, Harry the Hawk. Harry the Hawk. Hoje os Lake Girls não estavam aqui. Elas estavam, mano. Tem algum momento que perdi. eles estavam gravando, elas estavam dançando ali. Harry the Hawk. Então, Guilherme, sério mesmo, dizer que é um prazer continuar esse projeto do Café Belgrado e que não parem os eventos por aí, né? Tem gente cobrando a gente em várias regiões do país. O Belgrapalooza 2 vem aí. Esse aqui não foi o Belgrapalooza 2, né? Esse foi o Belgradão in the House. Um e-mail. Quando vai rolar o Belgrapalooza 2? Precisamos de patrocínios. Já porque tá ficando caro esses eventos. E quando fala patrocínio, não é nem dinheiro pra gente, é só pra gente poder chegar nos Não, exatamente. Permutinha aí do Yuri. Aí, ó. Você tem que perguntar. Eu quero começar a ganhar dinheiro igual vocês no Apoia-se e aí eu ajudo vocês a perguntar. É muito fácil, é só apoia-se, aí você faz o seu. Eu fiz, mas não paga. Caramba, eu tô sentido. Palavras duras. Mas agradecer a todo mundo que ajudou a gente aqui. Felipe Ferraz, todos os convidados que já estiveram aqui. A primeira dama hitmaker, Débora também, deu uma força monstra. As nossas esposas já nos abandonaram, hein, Lucas? Não tô vendo o raio dessa. Não, né, Guilherme? 4 Suas horas de esposas evento. atuais. Cara, se complicou, agora ele quer complicar. Lógico. Mas valeu pra todo mundo que acompanhou essa jornada aí. Foi muito legal mesmo. E a gente volta aí, a qualquer momento, ao seu ouvido.